Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Espero em Deus que estejam todos aí firmes na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando nesta hora para dar início à nossa aula. Eu creio que o Espírito Santo está presente em nosso meio e ele irá ministrar sobre os nossos corações. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluias, Pai Santo e Pai querido. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós chegamos até Ti, porque graças ao sacrifício do Teu Filho Jesus, o véu foi rasgado, e nós Te louvamos, Te glorificamos e Te exaltamos, Pai. Te pedimos, Paizinho, nessa hora, que o Senhor venha falar conosco, venha quebrantar, ó Pai, os nossos corações. Espírito Santo, que o Senhor venha nos ajudar a não sermos apenas ouvinte, mas sermos praticantes, ó Pai. Que sejamos cheios, ó Deus, do Teu conhecimento, mas também cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Muito obrigado pela participação de cada irmão. Muito obrigada, Senhor, pela participação do nosso pastor. Em nome de Jesus, Pai, derrama a Tua graça, o Teu poder sobre cada vida de cada um, Pai, para o Teu louvor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor, fique à vontade, é com o Senhor. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Estão me ouvindo bem? Está chegando tudo direitinho aí? Amém. Ok, amado, ok. Graças a Deus. Então, vamos lá. Bom, queridos, é um prazer imenso estar aqui com vocês, revê-los, né? Tive o privilégio de estar com vocês em outras duas oportunidades e Deus me permitiu, através desse convite aí do nosso querido pastor Sandro, de estar aqui novamente. E fiquei aqui incumbido de uma missão muito difícil, né, que é falar sobre, fazer o fechamento, né, desse ciclo de estudos tão importante sobre a perseguição da igreja. E o que eu quero colocar para os irmãos agora, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu me situar aqui, queridos. Eu acho que eu fechei aqui, deixa eu ver. Não, fechei não, está aqui. Muito bem. Só abrir aqui a minha cola. Né? Tem uma cola aqui. Vamos lá. Para início, eu gostaria que nós abríssemos a palavra de Deus agora no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 14. Nós vamos ler um trecho pequenininho ali, que vai dar base para o que nós vamos meditar nesta noite. Né? Lucas, capítulo 14, a partir do verso 28. Vamos ver aqui para ficar dentro do tempo, certinho. Amém? Posso ler, meus irmãos? Já acharam? Lucas 14, a partir do 28? Amém? Bom, diz assim as Sagradas Escrituras. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces e não sendo capaz de acabá-la, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não foi capaz de acabar. Ou qual é o rei que, indo guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro a se aconselhar se com 10 mil é capaz de sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil? Do contrário, estando o outro ainda longe, ele envia embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Muito bem, queridos. As três pessoas que me antecederam neste mês de junho, que, por sinal, são muito mais competentes do que eu, tenho certeza que elas trouxeram para todos os irmãos informações preciosas e precisas sobre o trabalho missionário, porque todas elas são de campo. Então, elas conhecem ali, de pertinho, né, toda a situação de se desenvolver um trabalho missionário, que elas estão em loco, estão na situação.
e também podem falar das consequências desse trabalho. No entanto, queridos, hoje eu tenho, né, estou com essa missão difícil de fechar esse importante ciclo, e eu orei, eu pedi a Deus, eu perguntei para Ele como é que eu poderia fazer isso. E a direção que Deus me deu foi de que nós refletíssemos exatamente sobre a soma dessas 3 parcelas produzidas ao longo deste mês, né? Tivemos aí três pessoas falando sobre isso, e Deus falou assim, então você faça o seguinte, você fale sobre o resultado, faça a soma disso e tire do resultado do que foi falado lições que você e todos que estiverem contigo precisam saber. Então, essa reflexão, ela nos traz alguns questionamentos, irmãos, questionamentos muito importantes, tá? Que precisamos dirimir aqui. E no texto acima, Jesus nos manda fazer contas, né? Vocês perceberam que Jesus fala assim, ó, calculem isso, calculem o custo, né? Porque se você calcular mal, você gera consequências. E a minha proposta aqui hoje, queridos, é que nós façamos isso, tá? Façamos esses cálculos aqui. Vamos fazer o que Jesus nos orienta a fazer nesse texto. Então, eu separei 3 questionamentos, tá? Existem outros, mas eu acho que esses 3 vão nos atender de momento, e eu gostaria de falar sobre esses questionamentos. Questionamentos que eu considero, irmãos, de suma importância para que nós possamos entender essa questão da perseguição e da igreja sendo perseguida de forma muito terrível, como está acontecendo nos nossos dias, né? Aconteceu no passado e está voltando de uma forma muito severa agora, nos nossos dias. Então, qual seria esse primeiro questionamento que eu levantaria aqui? É sobre qual a razão da perseguição. Por que tem que ter perseguição? O que causa essa perseguição? Só que, para a gente responder isso, nós precisamos primeiro entender o que é o cristianismo bíblico, né? Ressignificar isso, tentar entender, né? Porque nós temos um cristianismo que é pregado aí fora que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz, tá? Então, vamos voltar para ver como é esse cristianismo dentro da palavra de Deus, né? Dentro da soberana palavra de Deus, que ela é que vale. E em todo o capítulo 14, agora, do livro de Lucas, esse capítulo que nós acabamos de ler, nós vamos ver Jesus quebrando paradigmas. Então, ele se volta contra as práticas religiosas da época, né? Que apontavam apenas para um culto descompromissado, e cujo centro era o próprio homem. Então, vocês vão ver Jesus questionando várias situações ao longo do capítulo 14, que naquela época era o certo, era assim que tinha que ser. Aí Jesus chega e diz, está tudo errado, não é desse jeito. E ele coloca novas regras. Ou melhor dizendo, ele traz à luz a verdade. O que estava sendo praticado antes não era assim. Muito bem. E aí, qual é o desdobramento disso, né? Que a partir das suas argumentações, ele deixa claro a existência de 2 grandes grupos, irmãos, de pessoas. Aquelas que desejam fazer a vontade de Deus e, por conta da sua obediência, têm a sua vida transformada. E o outro grupo de pessoas é o que acha que poderá cumprir esse mesmo quesito segundo as suas próprias regras. Só que o que elas acabam fazendo com isso, elas fomentam a sua própria hipocrisia. Elas aumentam, elas fazem com que a sua hipocrisia ela alcance um volume tão estrondoso que aparece tão claro, né? Então, o cerne da argumentação de Jesus é o que está descrito aqui no versículo 26 do capítulo 14 que nós lemos. Então, toda a argumentação dele está baseada exatamente nesse versículo que diz assim, se algum homem vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e esposa, e filhos, e irmãos, e irmãs, sim,
e também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. Agora, prestem atenção nisso. Como a coisa se desenvolve depois disso. No 27, ele diz assim: e quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Então, existe um contraste que acaba sendo criado a partir do momento que Jesus estabelece isso. Quando ele diz assim: para você ser meu discípulo, você não pode se importar com a sua vida. Você tem que abrir mão dela. E abrir mão de todos aqueles valores que você julga correto, porque eu vou colocar quais são os valores verdadeiros, aqueles com os quais você deve realmente se preocupar. E quando Jesus estabelece isso, ele levanta um paredão, separando essas duas classes de pessoas. Vão acompanhando essa linha de raciocínio, porque a gente precisa entender, tá, qual é a proposta do cristianismo bíblico. E quando nós entendemos isso, passamos a entender por que os verdadeiros cristãos, os genuínos cristãos, são perseguidos. Então, nós vamos ver um contraste tremendo entre esses dois grupos. E lá em Mateus 10, a partir do verso 34, nós lemos o seguinte: não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr um homem em desacordo contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. No 37 ele diz assim: o que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. Prestem bem atenção nisso. Jesus já começa a estabelecer um parâmetro totalmente diferente e contrário, tá, àqueles paradigmas que já estavam estabelecidos pelo sistema religioso da época. Então, ele cria, a partir daí, um contraste. E esse contraste faz com que dois grupos se separem. Que fica de um lado de cá aqueles que querem obedecer a Deus e ser fiel a Ele, e aqueles que querem seguir suas próprias regras, dizendo: não, mas eu cultuo o mesmo Deus. Eu sou de Deus também, eu sou do bem, né? Mas segundo as suas próprias regras. Percebem? Então, com isso, já se estabelece dois grupos antagônicos. E, a partir daí, esse grupo de cá começa a perseguir o de cá. Mas vamos acompanhar a linha de raciocínio. Precisamos ter um entendimento correto sobre a volta do nosso Senhor Jesus, amados. Porque o que a gente entende é que, como Jesus está se aproximando, né, porque por conta da volta dele, o mundo está do jeito que está. Está louco? Não é, porque a volta de Jesus está próxima, então o mundo está do jeito que está por causa disso. Quando é o contrário, queridos. A volta de Jesus só está acontecendo por causa do estabelecimento dessa divisão, ou melhor dizendo, desse contraste, porque à medida que o tempo avança, queridos, esse contraste vai ficando cada vez mais acentuado. Percebem? Não é a volta de Jesus que está fazendo com que o mundo seja o que ele é hoje. Complicado, difícil de se viver nele para nós cristãos. Mas é o contrário. É porque esse contraste está tão forte agora nesse momento que Jesus precisa voltar logo para retirar a sua igreja daqui. Então, isso precisa acontecer. E vai acontecer sob, digamos assim, sob esta égide, né? Sobre o que está determinado desta maneira. Então, o aumento dessa distinção entre os dois grupos que surgiram logo depois que Jesus quebrar esses paradigmas existentes nesse mundo, segundo o seu evangelho, é que está fazendo isso acontecer. Se não, meus irmãos, olha só Apocalipse 22. Apocalipse 22, a partir do verso 10. Olha o que ele diz. Ele disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo.
Aquele que é injusto, preste atenção no versículo 11, porque ele é uma progressão. Aquele que é injusto, continue sendo injusto. E aquele que é impuro, continue sendo impuro. Esse fala continue, é uma progressão, fique mais ainda, né? E aquele que é justo, continue sendo justo. E aquele que é santo, continue sendo santo. Ou seja, há uma progressão, um aumento, tanto para aqueles que continuam nas práticas de pecado, como com aqueles que buscam a santificação para suas vidas. Então, à medida que digamos que esse contraste vai acentuando, quem está aos pés de Cristo vai buscar cada vez mais a Cristo. E aqueles que se afastaram de Cristo, cada vez mais se distanciarão dele. E esse contraste imenso, tá, vai gerar todo esse tumulto, toda essa perseguição contra a igreja do Senhor, e aí ele tem que voltar para buscar a sua igreja. Agora vamos lá, verso 12. E eis que eu venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada homem conforme a sua obra. Então, o que a gente pode deduzir deste primeiro questionamento, irmãos, que nós estamos colocando aqui, tá? Quando nós falamos que, nesse questionamento, nós dizemos o quê? Nós dizemos que a razão da perseguição, ela vem em decorrência de Jesus ter quebrado os paradigmas existentes anteriormente, né? Onde aqueles que eram religiosos e achavam que as coisas deveriam ser feitas daquela forma, como eles achavam que teria que ser, e Jesus vem e estabelece, espera aí, não é assim, é de outro jeito, é do meu jeito, é do jeito que eu estabeleço agora. E aí tem esses dois grupos, a partir desse momento, se dividindo. Um cumprindo exatamente aquilo que Jesus colocou, e o outro continuando nas suas práticas religiosas, achando que daquele jeito, tá, é o que é o certo. É o que está acontecendo nos nossos dias hoje. E isso já nos leva, queridos, para o texto que está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, um texto muito conhecido, que diz assim: e também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Então fica claro, queridos, que a origem da perseguição, ela vem em decorrência, tá, daqueles que buscam a Deus, estão buscando a santificação para suas vidas. Eles formam um contraste com aqueles que fazem aquilo que acham que é certo fazer, nessa busca também pelo certo, mas acabam errando e fazendo coisas contrárias ao que a palavra diz, sendo inclusivistas, trazendo para o seu seio, tá, o próprio pecado, e fazendo com que o pecado deixe de ser pecado e passe a ser um erro. Já pararam para ver isso? Deixou de ser pecado algumas coisas e passaram a ser consideradas como erro. Não, ele errou. Não, ele pecou. É o que a Bíblia diz. Mas o homem diz, não, vamos atenuar isso aí. Ele não pecou, ele errou. Foi um errinho apenas. Então é isso que Jesus fez. Ele quebrou isso, ele destruiu isso. E com isso ele cria esses dois grupos que hoje estão se confrontando, né? Mas vamos lá. Eu quero contar um negócio para vocês muito interessante, uma experiência que vai ilustrar melhor, né, o que eu estou dizendo aqui. Há um tempo atrás eu conheci um pastor que resolveu ir numa convenção lá na Ásia, né, onde iam se reunir alguns pastores daquela região, e ele saiu aqui da Tijuca com o filho dele para lá, né? Chegando lá, no dia da convenção, ele ficou sabendo que tinha pessoas que estavam chegando, ou seja, pessoas que saíram 3 meses antes da data aprazada para dar tempo de chegar até ali. Então, o camarada leva 3 meses saindo da sua região para chegar no local onde vai acontecer o evento, né? E vocês imaginem, 3 meses para vir, 3 meses para voltar. Ele perde metade de um ano só para poder ter um momento de comunhão com aqueles irmãos. Chegado ali,
ele conheceu um pastor chinês, né? Ele conheceu um pastor chinês que, muito assim, do jeitinho dele e tal, chegou para ele e fez a seguinte pergunta para ele: quantas vezes você foi preso? Ele ficou... Aquela pergunta foi desconcertante para ele. Como? Quantas vezes eu fui preso? Eu não fui preso nenhuma vez. E ele respondeu para aquele pastor, né, para aquele servo de Deus chinês: eu não fui preso. Aí ele falou assim: como você nunca foi preso? Eu quero dizer, eu fui preso 20 vezes. Está vendo aquele outro ali? Ó? Ele foi preso 22 vezes. O que vocês fazem com 2 Timóteo 3,12? Foi a pergunta que o chinês fez para ele. Esse pastor, que eu conheço ele, inclusive, baixou a cabeça e ficou mudo, irmãos. Não tinha o que falar. A pergunta foi exatamente essa: o que você faz com 2 Timóteo 3,12? Guardem isso com vocês. E isso nos leva para o segundo questionamento que o Senhor colocou no meu coração. Então, após, né, essa situação, que nós entendemos que perseguição ela faz parte do pacote do salvo. Veja bem, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único, suficiente Salvador, nós recebemos um pacote, irmãos. Só que esse pacote, ele não como é que se diz? Self-service, né? Você fica com aquilo que você acha que tem que ficar. Não. Ou você fica com o pacote completo, ou você não fica com nada dele. Nesse pacote, a perseguição está ali, queridos. A perseguição ela é parte inerente da vida cristã. Ela nunca vai deixar nós. Ela nunca vai ficar fora da nossa realidade. Ela sempre vai existir. Ela pode existir em um menor grau agora e pode ficar de uma forma mais acentuada, como é nos países com restrição religiosa. Mas ela nunca vai deixar o salvo. Nunca. Veja bem, não estou falando do crente, estou falando do salvo. Quem é salvo vai sofrer perseguição em alguma proporção. Porém, esse questionamento nos remete a uma reflexão importante, queridos, que é o de estarmos prontos para ela. Porque já que essa perseguição está dentro do pacote, como é que eu faço para me preparar para ela? Quando ela se acentuar e começar, né, a mudar a minha vida, da forma como eu entendo. Então, em Lucas, capítulo 14, versos 29 e 30, nós lemos o seguinte: para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces e não sendo capaz de acabá-la, todos que virem, comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não foi capaz de acabar. Presta bem atenção no texto, queridos. O texto diz que esse homem colocou o alicerce. Ele colocou o alicerce, mas ele não completou a casa. Então, vemos aqui que o homem, ele conseguiu chegar a fazer a base, uma base importantíssima, né? De uma construção, que é o alicerce, mas ele não conseguiu completar as paredes. Ele não conseguiu levantar esta casa. E acho interessante que a Bíblia mostra um contraste disso, né? Ela fala, por exemplo, aqui em Provérbios 25, 28, ela fala da importância desses muros estarem prontos, da importância dessas paredes estarem levantadas e desta casa estar concluída. Tá? Olha só o que diz Provérbios 25, 28. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Um homem que não tem os muros da sua cidadela levantados, quando nós não temos as nossas paredes erguidas, não podemos conter, meus irmãos, o pior de nós. Não podemos nos defender daquilo que vem contra nós também. Percebem isso? Da importância de você
ter a sua casa totalmente levantada, e aqui vemos um homem que conseguiu botar o alicerce, mas não conseguiu completar. E aí nós vamos pegar um exemplo maravilhoso e um contraste de tudo isso que eu estou falando aqui, nessa segunda reflexão que nós estamos fazendo, tá? Que está lá em Neemias, capítulo 4, no verso 16. Olha o que diz lá, irmãos. Sucedeu o quê? Daquele tempo em diante, metade dos meus servos trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças e os escudos, os arcos e as couraças, e os governantes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Agora, o verso 17. Aqueles que edificavam sobre a muralha e aqueles que levavam as cargas com aqueles que a carregavam, cada um com uma das suas mãos trabalhava na obra e com a outra mão segurava uma arma. Então nós precisamos levantar os nossos muros, mas uma mão, ela tem que estar segurando a espada, queridos. Uma mão tem que estar segurando a sua arma. Na outra, ele estava construindo um muro, ele estava fazendo o seu trabalho, ele estava desenvolvendo a sua tarefa, do seu dia a dia, do que era obrigação dele fazer. Mas na outra mão, ele não largava a sua arma. Isso nos faz pensar, né? Como é que nós devemos agir, queridos? Como é que nós devemos agir nesse mundo? Porque, veja bem, se somos dois grupos agora separados, o grupo do salvo, aquele grupo daquele que busca a Deus, que está procurando santificar-se cada vez mais a cada dia. A única visão que ele tem é da cidade celestial. O mundo não mais importa para ele só está focado ali. Então, o que importa mais para ele? Ele está inserido dentro de um contexto de violência, está inserido em um contexto onde as leis já estão quebradas, onde não há mais paz, não há mais segurança, os valores foram todos destruídos, a família foi dissolvida, e aí você está inserido no meio desse chiqueiro. Como é que eu não me sujo nele? Como é que eu não recebo os respingos dessa mudança terrível que aconteceu na Terra? A palavra de Deus diz aqui, enquanto eu desenvolvo as minhas obrigações nesta terra, a minha outra mão tem que estar segurando a minha arma. E a nossa arma é a Bíblia, irmãos. A nossa arma é a palavra de Deus. É nela que nós temos que estar centrados. É nela que temos que estar focados. E quantos cristãos hoje nem lê a Bíblia, mas leem? Pegam nela uma vez por semana. Não procuram fazer uma leitura diária decente, investindo o seu tempo, o seu melhor do seu dia na leitura da palavra, aprendendo dela, se alimentando dela, porque é essa arma que vai te proteger, é ela que vai fazer com que a sua outra mão levante os seus muros e você conclua a sua casa. É isso, queridos, que o Senhor quer nos mostrar nesta noite. E isso já nos leva para o último questionamento que eu vou comentar aqui agora, que é a certeza, preste atenção nisso, que esse é o fechamento, é a certeza de que uma perseguição sem precedentes está se aproximando e atingirá todos os cristãos da face desta terra. Irmãos, eu não estou aqui levantando a possibilidade, ou falando de uma hipótese, ou falando de algo provável. Eu estou afirmando que uma perseguição sem precedentes quer dizer o quê, Cleito? Que não tem nada na história da raça humana que nós podemos olhar e dizer, é parecido. O que vai acontecer nesta terra em poucos momentos, daqui a pouco tempo, tá? É algo que nós nunca poderíamos imaginar que um dia viria a acontecer. Nós não vamos ter parâmetros na história onde nós vamos poder olhar e falar, não, mas está igualzinho a perseguição da igreja primitiva. Não é isso que a Bíblia diz, não é isso que Jesus fala. E para isso, meus irmãos, vamos para a Bíblia de novo. Vamos ler lá em Daniel, capítulo 7, verso 25.
Olha o que Daniel fala. Daniel diz assim, e ele falará grandes palavras contra o Altíssimo, e irá consumir, olha a expressão usada, irá consumir os santos do Altíssimo, e intentará mudar tempos, leis, e eles serão dados em sua mão. Eles quem? Nós, irmãos. Nós. Até um tempo e tempos e a divisão de tempos. Isso está escrito em Daniel 7:25. A minha versão é King James. Pode ser que na versão de vocês esteja um pouco diferente, mas a essência é essa. Daniel dizendo que vai rolar, que vai acontecer. Mas olha só que interessante. Se você for para Mateus 24, versos 9, 21 e 22, 3 versículos, olha o que Jesus diz. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão. Daniel diz que seremos consumidos. Jesus está falando assim, vão matar vocês. E sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Olha o que da nossa primeira reflexão, 2 grupos foram separados. E somos perseguidos, irmãos, porque mantemos a nossa fé em Jesus. Então, Jesus está falando aqui, vos matarão e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome, porque haverá, então, tão grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, sem precedentes. E quem está falando isso não é nada mais, nada menos do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que não terá precedentes, irmãos, o que vai acontecer em breve. E ele fala mais. Ele diz aqui, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Mas, irmãos, quando isso acontecer, zilhões de cristãos já estarão desaparecidos da terra porque foram martirizados e mortos. E agora olhem o que João fala em Apocalipse, capítulo 13, versos 7 a 9. Foi-lhe permitido guerrear contra os santos e de vencê-los, e foi-lhe dado poder sobre todas as famílias e línguas e nações, e todos os que habitam na terra a adorarão, cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Está falando daqueles que vão adorar o anticristo. Morto desde a fundação do mundo. Se algum homem tem ouvido, ouça. Nós estamos falando de 3 testemunhas, irmãos. Estamos falando de 3 pessoas que afirmam a mesma coisa, que o que vai acontecer nesta terra em breve vai fugir a todo o parâmetro, não vai ter nada que nós possamos comparar. Haverá uma carga terrível sobre nós, cristãos, para nos destruir, para nos erradicar da terra, nos tirar do planeta. E a palavra de Deus mesmo afirma, e isso vai acontecer. Alguns podem estar achando que eu estou sendo um pouco radical no que eu estou dizendo, mas eu quero falar uma coisa para vocês, irmãos. Entre aqueles que tentam atenuar a verdade, né, e dizer, não vai ser bem assim, nós estamos no Brasil, né, aqui nós não temos histórico disso ou daquilo. Irmãos, eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu prefiro ficar com o que a palavra de Deus me diz com o que vai acontecer. Então, aqui pela boca de 3 testemunhas, temos o relato fiel do que acontecerá conosco. Isso vai acontecer, queridos. E poderemos sair dessa situação de 2 formas, irmãos. Poderemos sair de 2 maneiras de todo desse cenário. Tem 2 formas de você sair dele. A primeira, nós podemos sair negando a Jesus. E aí não vamos sofrer nada. Vamos ficar com aquele grupo que casavam-se, davam-se casamento, né? Se lembram do texto? Né? Que serão como nos dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, vida normal para estes. Estes não vão ser perseguidos. Estes não vão ser martirizados. Estes não serão mortos. Mas esses desistiram de Cristo. Desde o início, vem fazendo as suas práticas segundo o seu modelo. E
não obedecendo o que a palavra de Deus determina para nós. Ok? Então, tem essa via. E aquele que não quiser passar por isso, tá, pode seguir esse caminho. A outra forma de sair disso, meus irmãos, é pela morte. É pela morte. E olha, queridos, o texto sagrado, em Apocalipse 7, fala algo muito tremendo, que para mim é o suficiente para acalentar meu coração. Diz assim no Apocalipse 7, a partir do verso 13: E um dos anciãos respondeu-me, dizendo: Quem são estes que estão vestidos com túnicas brancas? E de onde eles vieram? E de onde eles vieram? E eu lhes disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: Estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e noite e em seu tempo. E aquele que está sentado no trono habitará entre eles. Eles não terão mais fome. Veja bem o que o texto diz. Eles não terão mais fome, porque durante esse período eles tiveram fome. Não tinham o que comer. Tá? Porque eles estavam excluídos do sistema, estavam sendo perseguidos. Então não tinham como comer. Nem terão sede. Por quê? Porque eles tiveram sede durante esse período, não tiveram acesso à água. Nem o sol arderá sobre eles. Mas como o sol arder sobre eles? Porque não terão mais abrigo. Perderemos os nossos bens. Perderemos as nossas casas. Tudo isso vai sair das nossas mãos e do nosso controle. Por isso que o sol não vai mais arder sobre eles. E não vão sofrer mais nenhum calor. Aí no verso 17 diz assim: Porque o Cordeiro que está no meio do trono os alimentará e os levará às fontes de águas vivas, e Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos. Irmãos, amados e queridos irmãos, nós temos que ter medo dessas coisas? Não temos que ter medo, irmãos. Claro que não, irmãos. Porque o nosso final está aqui, querido. Está sendo muito claro aqui. Jesus vai nos levar às fontes de água viva e vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Sofrimento será algo do passado e durante toda a eternidade viveremos com Ele, naquele lugar que Ele preparou para cada um de nós. Por isso que o cristão tem que olhar para lá. É para a Nova Jerusalém que nós temos que olhar. Nós temos que olhar para o céu. Nosso olhar tem que ser firmado em Cristo, queridos. Porque se fizermos isso a partir de agora, não precisamos ter medo. Não precisaremos de ter medo. Aqueles que estão buscando comunidades agrícolas para se esconder nelas, outros estão comprando espaços dentro de bunker. Coisa absurda. Se escondendo debaixo da terra. Como se isso fosse adiantar. Meus amados, não vai haver um espaço nesse planeta que não venha trazer dor para aquele que está em comunhão com Cristo. E aí eu trago para vocês, queridos, como é que a gente faz como é que nós nos preparamos para isso? Nós não nos preparamos indo para a comunidade agrícola, comprando espaço em bunker. Não é assim, o nosso preparo não é esse. Aliás, não há nada de estratégia que nós possamos conceber, entendem? Para poder nos preservar desses momentos que passaremos aqui. Mas existe algo que podemos fazer. O que Neemias fez? Neemias 4,17. Aqueles que edificavam sobre a muralha e aqueles que levavam as cargas, com aqueles que a carregavam, cada um com uma das suas mãos trabalhava na obra e com a outra mão segurava a sua arma. Não deixe a palavra de Deus, queridos. Ela é o nosso sustento, é a coluna que nos mantém firmes. Ali existem promessas que são inquebráveis.
O mundo pode se partir em milhões de pedaços, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E a garantia que temos é que ele, como está escrito aqui em Apocalipse, que eu acabei de ler, 7:17, porque o Cordeiro que está no meio do trono os alimentará. A quem, irmãos? A nós. E os levará às fontes de águas vivas, e Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos. Irmãos, vou encerrar com isso. Nós somos oposição, queridos. A partir do momento que você aceitou a Jesus Cristo na sua vida, você não tem mais parte nenhuma com nada nesta terra. A partir do momento que você aceitou Jesus na sua vida, você não faz mais parte deste mundo. A sua pátria é o céu. Precisamos entender isso. Estamos aqui por um breve momento. Mas logo, logo, essa barreira ficará tão acentuada que nós vamos incomodar, irmãos. E o único jeito de parar a nós vai ser nos matando. E eles vão fazer isso. E eles vão conseguir fazer isso. Gente, estou falando o que está escrito na palavra. Mas o importante é que nós venhamos a entender que nossa pátria está no céu. Podem nos fazer mal na nossa carne, mas a nossa alma está segura nas mãos de Deus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Porque trazer mais dados estatísticos de como está o campo missionário, de como está a situação lá fora, tudo isso já foi trazido para vocês por essas 3 competentes pessoas que me antecederam. Mas hoje o Senhor quis fazer esse fechamento e nos mostrar uma coisa. Todos nós padeceremos perseguição. Tá? Alguns estão começando agora, tá? De uma forma mais atenuada, mas isso vai ser acentuado e vai chegar ao nível descrito aqui na palavra, do jeito como está escrito. Eu gostaria muito, queridos, que vocês orassem, tá, sobre isso, buscassem a Deus. Não temam, não tenham medo, não tenham medo, eu não tenho medo, eu não tenho medo. Tá? O cristão verdadeiro, ele não teme homem. É assim que os nossos irmãos lá do primeiro século fizeram, quando eram lançados lá naquela arena, com 50 mil pessoas rindo, comendo pipoca, e vendo eles sendo estraçalhados pelos leões. É como Paulo, Pedro e os demais apóstolos, todos eles martirizados, exceto João, mas todos os outros foram martirizados, e de forma terrível, mas foram cantando, felizes, porque sabiam para onde estavam indo. É essa segurança, queridos, que vai nos fazer olhar para tudo isso e dizer, amém, Senhor, estou aqui. Enquanto isso, vamos fazer a obra de Deus. Enquanto isso, vamos cumprir nossas obrigações nesta terra, mas sempre segurando a nossa arma. Glória a Deus, que Deus os abençoe, amo cada um de vocês.